Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Já estamos dando início ao nosso encontro de hoje. Semana passada, todo mundo do Logo Visão foi convidado a participar do nosso evento, né? Então, acredito que muitos de vocês estavam lá, onde eu falei mais sobre a prática integrativa, que é o modelo que a gente traz aqui para o Logo Visão, no final das contas, né? Quem já participa há mais tempo está acostumado, já sabe que a gente sempre tenta trazer olhares complementares aos casos. Obviamente que a minha base principal é a logoterapia, então a ótica parte da logoterapia, mas ela não se limita à logoterapia, muito pelo contrário, né? A gente tenta ir sempre além. E aproveitando, né, pessoal, eu queria que vocês podem ir comentando aqui pelo chat mesmo, né? Quem está aqui com a gente a primeira vez. Então, como a gente teve o evento na semana passada, acabou que está se estendendo um pouco mais o nosso último encontro. Então, eu queria saber quem está vindo pela primeira vez, está participando pela primeira vez aqui do nosso Logo Visão. Se tiver, já podem ir falando, né? O pessoal está chegando ainda, pouco a pouco. A Tânia já respondeu aqui que é a primeira vez que está participando. A Luísa entrou hoje no Master, que legal, Luísa. Seja bem-vinda, viu, ao nosso programa, né? Eu gosto de chamar o Master de um programa de treinamento e desenvolvimento de psicoterapeutas para a prática integrativa. Fica um nome meio longo, né? No final das contas, mas é isso, né? Que é o terapeuta Master. Eu considero ele mais do que um curso. Ele tem lá o seu lado mais curso, que é o módulo onde eu explico a essência da integração de abordagens, mas depois ele entra numa parte muito prática mesmo, né? Mão na massa. Que legal. A Paula, então, a Luísa, a Daniela, tem uma turma aqui que entrou hoje no Master. Sejam muito bem-vindos, viu, pessoal? O Álvaro também, olha que legal. Fico feliz em saber. Hoje pela manhã a gente estava lá já fazendo reunião, acompanhando. Acredito que até no período da tarde já chegou mais gente para a turma. E o Jean comentou aqui, ansioso pelo congresso. Eu também, viu, Jean? Hoje a gente fez uma reunião interna aqui do nosso time de alinhamento e já começamos a falar sobre isso. A gente já tem, o que a gente já tem definido do congresso? Temos a data, que é 28, 27, 28, você sabe aí, Larissa de cor? 27 e 28 de junho, o congresso, e temos o local. Vai ser aqui na cidade de São Paulo, na Zona Sul, perto do Shopping Morumbi, tá? Para quem quer se localizar aí mais ou menos. Então já temos duas coisas definidas. O que falta agora definir? A programação completa. Não é que a gente esteja, vamos dizer assim, sem ideias. Pelo contrário, pessoal, a gente está com muita coisa assim em mente, mas a gente vai sentar, vai alinhar e eu particularmente eu gostaria que fosse algo um pouco diferente de um congresso tradicional de psicologia, né? Então a gente está pensando aí no que a gente pode fazer para que seja um evento marcante mesmo, para todo mundo que curte logoterapia, psicoterapia integrativa e por aí vai, tá bom? O local, pessoal, a gente vai falar um pouquinho para frente, tá bom? Faltam alguns detalhes assim, mas já dá para vocês terem uma ideia aí da localização, bem pertinho do shopping, tá bom? Eu digo isso só para a gente poder manter o nosso cronograma aqui certinho, tá? Nada que seja assim um super segredo, mas em breve a gente fala, tá bom? Pessoal, para quem está hoje, então, pela primeira vez, aproveitando aqui, quero comentar com vocês o seguinte: o que é esse encontro, né? O que é o Logo Visão? Ele é o nosso ponto de encontro semanal de todos não, mas de boa parte dos alunos dos principais programas, vamos dizer assim, aqui do IPLogo, tá?
E receberemos no e-mail, sim, vocês que, os 30 primeiros, né, a gente combinou que receberiam o ticket do evento também. Aí a gente tem que ver o acompanhamento lá, não sou eu que estou cuidando disso no momento, mas com certeza vocês vão ser informados, tá bom? Mas aí voltando, então é esse ponto de encontro para falar sobre o quê? Para a gente falar sobre temas como esse, né? A gente ir botando a conversa em dia, falar sobre eventos, sobre coisas que sejam relevantes, que mereçam o nosso comentário, mas principalmente para tirar dúvidas, sejam dúvidas teóricas da logoterapia, eventualmente de uma outra teoria eu posso ajudar também, mas também para a gente falar, tirar dúvidas da prática, principalmente, né? É isso que a gente faz aqui no Logovisão, tá certo? E hoje tem uma pergunta muito legal, tem um react também, vamos chamar de react, uma parte que vai ser aí de um relato, e a gente vai falar dessas coisas. Eu tinha visto uma outra coisa importante aqui que eu queria comentar com vocês, acho que não tem nada. Beleza. Pessoal, então vejam só, vou começar com a primeira pergunta, tá? Ah, detalhe, e você que está vindo pela primeira vez, lembrei o que eu ia falar, está começando a participar, se você tiver dúvidas que você queira trazer aqui para o Logo Visão, o nosso veículo é o suporte, tá? Que está a Larissa aqui hoje com a gente, na maior parte das vezes é ela, e então você vai clicar no link ali, se tiver uma dúvida, um comentário, escreva nas mensagens, tá? Da aula de hoje, a gente prefere trabalhar assim para a gente conseguir fazer render o tempo. Posso falar alguma coisa, professor, se eu quiser? Claro que pode, né? Não é proibido você pedir a palavra aqui e falar. Mas a maior parte das coisas a gente acaba resolvendo aqui pelas mensagens para otimizar mesmo o tempo, tá bom? Beleza, pessoal. Vou trazer aqui, então, foi o Marcelo Venturato que trouxe essa pergunta, já faz um tempinho, porque a gente não teve o último encontro, então faz um tempinho que a pergunta está pendente. Não sei se o Marcelo está aqui com a gente hoje. Não? Acho que não. O Ricardo está aqui, mandou boa noite para você também, Ricardo. Figurinha carimbada, né? Sempre presente aí com a gente. Olha que pergunta legal. O Marcelo, ele está me dizendo da área da psicanálise, tá? Vamos dizer, o métier dele é a psicanálise. E ele está dizendo assim, que agora ele está estudando logoterapia também, acredito que ele deva ser aluno da pós ou da formação. Ah, só um detalhe também, tá, pessoal, que para quem não é aluno do Master, quem não é aluno do Master e quer ser, provavelmente você já recebeu aviso, né, enfim, está informado, mas essa é a semana para entrar. E vou dizer mais, entra hoje. Entra hoje, que o maior desconto é hoje, tá bom? Então, não perde essa oportunidade. Para você que é aluno de outros cursos, mas que quer entrar no programa do Master, o Master não tem turma aberta sempre, vocês já sabem disso, a gente abriu 2 turmas ano passado e estamos abrindo a primeira esse ano, então aproveita a oportunidade. Mas aí o Marcelo falou assim, e eu percebi uma certa diferença na forma de se estabelecer o primeiro contato com o paciente. Talvez, acredito que o Marcelo venha, inclusive, de uma formação psicanalítica assim, mais ortodoxa, né? Onde é comum uma postura, às vezes, até mais silente, assim, da parte do terapeuta. Não sei se mais alguém aqui já passou por sessão com um psicanalista ou já tem uma formação em psicanálise nesse modelo mais ortodoxo. Eu digo isso porque eu sei que tem muito psicanalista hoje em dia que não tem essa postura tão distante, pelo contrário, né? São psicanalistas que têm vamos dizer, uma conduta mais próxima das escolas humanistas, nessa questão aí do diálogo da terapia. Mas talvez seja esse um dos pontos, né? O próprio Viktor Frankl tem uma brincadeira que ele faz, que está lá no livro Em Busca de Sentido, que uma vez perguntaram assim para ele, chegou um paciente, né, novo, e o paciente falou assim para ele, escuta,
qual é a sua abordagem? E você é um psicanalista? Ou melhor, foi a pergunta. O senhor é um psicanalista? E o Frankl falou, não, eu não sou um psicanalista. E aí ele perguntou, então qual é a sua abordagem, né? Qual é a sua teoria? E ele falou, é a minha própria, a logoterapia. Primeiro detalhe que eu gosto dessa história é isso, né? Imagina você chegar num ponto, né, que alguém te pergunta qual é a sua abordagem na psicologia, e você tem a sua própria, para já é um outro nível, né? Já chegou em outro patamar ali, né? Mas enfim, aí é a minha própria logoterapia. E o paciente perguntou, tá, mas o que é a logoterapia? Qual a diferença para a psicanálise? O paciente estava acostumado com a psicanálise. E ele falou assim, olha, na psicanálise, você deita, né, num divã, e você tem que falar de coisas difíceis de se falar. Na logoterapia, isso é o próprio Frankl explicando, tá? Você não precisa deitar em um divã, você pode ficar sentado ali, né? Frente a frente, olhos nos olhos, e você tem que ouvir coisas difíceis de se ouvir. Então, com isso, né, ele estava numa brincadeira, trazendo duas características mais predominantes, né, nas diferentes formas de trabalho. Em outras palavras, ele estava querendo dizer o quê? Que na logoterapia existe uma postura mais dialógica, no sentido do terapeuta falar mais, ser mais ativo. Tá? Isso em relação à psicanálise ortodoxa, né, que ele estava comentando ali na época. Mas e aí, então? Em cima disso, né, depois dessa introdução, o que a gente pode falar sobre o primeiro atendimento em logoterapia? Posso ampliar aqui, pessoal? O primeiro atendimento num modelo integrativo, num modelo que leva em conta os fatores comuns de cura. Estão lembrados dos fatores comuns de cura? Ou seja, naquilo que a gente sabe que costuma funcionar, costuma ser um fator importante da evolução do processo terapêutico, independente da abordagem. Ou seja, em todas elas, quando tem isso, isso aí é bom, isso aí ajuda o paciente. Beleza. Então, vou falar em cima disso, tá bom? Como fazer a primeira sessão. Eu sei, pessoal, vou até pedir licença aqui para vocês, porque eu sei que entre nós aqui tem muitos psicoterapeutas experientes já, né? Então, e que poderiam tranquilamente falar sobre isso aqui, dar uma aula sobre isso. Então, respeitando toda a experiência que vocês têm, mas eu sei que também tem gente entre nós aqui que está começando, e pessoas que têm, assim, muito essa preocupação, tá, professor, esse é o meu caso, eu estou aí fazendo os meus primeiros atendimentos, então, talvez para você vai ser até mais útil isso que eu vou compartilhar. Primeira coisa, pessoal, primeira coisa, a gente aprende e assim, não é que seja ruim a gente pensar aí nos prontuários, tá? E naqueles modelos tradicionais, assim, mas a gente não pode ficar preso a eles, tá? A gente não pode ficar preso a esses modelos, porque são isso daí eu acho que quebra uma das coisas, um dos fatores de curas principal, dos fatores de cura principal, que é a aliança terapêutica. Professor, mas como assim? Como que usar um modelo de anamnese vai quebrar? Não é que quebra, deixa eu dizer melhor. Eu acho que você atrapalha. Sabe aquela isso daí até é uma crítica que a gente vê muito na medicina. Quando a pessoa chega para ser atendido por um médico, e o médico está lá com o computador dele, né, hoje em dia, ele nem olha para a cara do paciente, ele fica lá, tá, queixa, tal, quando começou, o que você está sentindo, sintomas, e ele nem olha para a cara ele está lá escrevendo no computador, fazendo lá o prontuário. Sabe esse tipo de coisa? Se a gente for muito apegado ao prontuário, a gente corre esse risco, tá? Então, para começo de conversa é isso. A Marilene levantou a mão, é isso?
Ou foi sem querer? Eu tô sem o seu áudio. Tá me escutando Tô te agora? ouvindo, Marilene, tudo bem? Tudo bem. Na verdade, eu peço desculpas, não é Marilene, é Anabel. Marilene é a minha Ah, mãe. tá bom, tá É que bom. foi atrasada e logou na conta dela. Tá, Mas boa, tudo bem. boa noite a todos. E é só um acréscimo. Eu acho que fica como um interrogatório, né? Uhum, Você perde a oportunidade de se criar um vínculo num campo mais, numa linguagem até que eu peguei recentemente do professor Esdras, desse campo magnético, né? Que você é, pode construir de forma imediata quando você encontra com uma pessoa. Então, eu acho exato. que seria por aí. Então, veja, isso significa que uma lista de anamnese, ela não seja importante? Pelo contrário, tudo, você pega ali a anamnese mais completa possível. Você jogar na internet, vão ter vários modelos. Se a gente pedir por as inteligências artificiais fazerem, elas vão fazer modelos assim bem completos. A anamnese, ela é fundamental, mas, então, primeiro atendimento, controla a sua ansiedade. Controla a sua ansiedade. As informações vão vir. Você não precisa saber tudo na primeira sessão. Lembra que a psicoterapia é um processo que, no mínimo, de médio prazo. Quando a gente fala em psicoterapia breve, a gente está falando do quê? 10 sessões, 8 sessões, 15 sessões. O breve, tá? O breve. Então, fica tranquilo, as informações vão vir. Não se preocupe com isso num primeiro momento. Se preocupe com o quê? Pense que um dos fatores de cura é a aliança terapêutica. Então, pensa no que você pode fazer para que essa aliança terapêutica seja bem estabelecida, tá? Esse é o foco. Às vezes, pessoal, a gente fica tão preocupado em coletar informações que a gente esquece o principal. Relaxa, as informações vão vir, tá? Se preocupe em conhecer a pessoa e se conectar com ela, tá? É estabelecer uma aliança, é o acolhimento, é o vínculo, é a gente entender, tá? Que legal, poxa, você me procurou, né? Enfim, a pessoa, ou você foi indicado, ou alguém te indicou. Me conta a sua história. Me conta a sua história, fulano. Como é que você chegou aqui? Né? Como que você chegou à ideia de fazer terapia? Por que que você acabou me procurando? E ouça o que essa pessoa tem para te dizer. Às vezes, vejam, pessoal, às vezes a pessoa precisa de algum norte, porque para algumas pessoas falar sobre si mesmo é fácil, mas para outras é muito difícil. Então, para quem é fácil falar, aí é tranquilo. Se você pegar uma pessoa que ela tem essa facilidade em se expressar, essa extroversão como um traço, a primeira sessão vai fluir assim, você nem vai se preocupar. Quando a pessoa tem uma introversão mais marcada, aí é um pouco mais difícil. Mas então a gente vai ouvir sua história. Escuta, me conta quem você é, por que que você veio parar aqui, né? O que te trouxe até aqui? Me conta a sua história. E aí, com o contar da história, veja, algumas pessoas vão terminar a sessão e estão ainda no primeiro capítulo da história. E tem gente que vai ser sucinto. Não tem problema. Se a pessoa contou de uma história sucinta, você vai ouvir, não precisa corrigir a pessoa. Não, não. Tipo, legal, que bom. Outra coisa importante que a gente vai trazer, entender o que que ela espera de um processo terapêutico. Né? Poxa, legal, e você procurou terapia? O que que você espera desse processo? Como eu posso te ajudar? Né? É uma pergunta boa, veja, é uma pergunta aberta. Como eu posso te ajudar? O que que você espera com esse processo? Né? Quais são os seus objetivos? E aí você vai começando a entender um pouco mais, entender vamos dizer, conhecer a pessoa ao invés de olhar para o problema que a pessoa tem para trazer, a demanda da pessoa. Imagina o seguinte, tá? Imagina o seguinte: é muito raro
que alguém procure terapia dizendo assim, olha, eu procurei a terapia por autoconhecimento. Eu entendo que é importante, eu preciso evoluir como pessoa, eu quero me conhecer melhor, então eu procuro. Vocês são psicólogos, psicoterapeutas. De cada 10, quantos fala que procurou por autoconhecimento? Acho que não dá nem para. Tem que ser de cada 20. De cada 20 deve ter um que fala isso. A maioria das pessoas vem porque ou ela mesma reconheceu um problema, ou alguém falou para ela que ela tem um problema, ou as duas coisas. Então, o motivo dela procurar terapia tem nome. Às vezes é o nome de uma patologia, às vezes é o nome de um problema da ordem dos relacionamentos, às vezes é um problema que tem a ver com o modo de viver dessa pessoa. Então, aí ela vai falar sobre isso. Mas veja, não se apegue ao diagnóstico, caso ela chegue com um. Isso é outra coisa. Como assim, professor? Então eu vou desprezar o diagnóstico? A pessoa, sei lá, fez uma avaliação neuropsicológica, passou por um psiquiatra, eu vou desprezar isso? Claro que não. Não vai desprezar. Você vai deixar ali anotado. Mas você não vai também tomar aquilo como uma verdade absoluta. Porque, infelizmente, pessoal, tem muito diagnóstico mal feito por aí. Infelizmente. Então, considere a informação. E mais, tem muita gente que chega com um diagnóstico que é assim, aí depois, no decorrer do processo, você vai entendendo melhor. Mas você vai dizer para a pessoa, legal, como que você, em algum momento, às vezes na primeira sessão, né? E como que você chegou a essa conclusão, né? De que você tem, sei lá, toque. Não, vou dar um exemplo bem legal, porque isso é comum. Como você chegou a essa conclusão, né, de que você é bipolar? Aí a pessoa vai falar assim, isso é muito comum, a pessoa fala assim, não, sabe por quê? É porque tem hora que eu estou muito nervoso e tem hora que eu estou muito calmo. Então, minha mãe falou para mim, meu marido falou para mim, minha mulher falou para mim que eu devo ser bipolar. Que onde já se viu, alguém está muito empolgado uma hora, outra hora está desanimado, uma hora está muito nervoso, outra hora está muito feliz. Isso é ser bipolar. Pessoal, isso é ser bipolar? Não, de forma alguma. Muitas vezes isso daí é só ser humano, né? Talvez isso aí muitas vezes é um ser humano com um desequilíbrio hormonal. Talvez isso aí é um ser humano desnutrido, né? Desnutrido no sentido de não estar adequadamente provido de todos os nutrientes necessários. Sabe? Isso pode ser tanta coisa. Então, calma, né? Então, não vá desprezar que a pessoa disse, mas, legal, interessante, né? Muito bom. E aí você vai, veja, o grande objetivo do início de um processo terapêutico é estabelecer o vínculo, é criar uma aliança terapêutica, é conhecer a pessoa, é despertar a confiança. É isso que importa. É a pessoa falar assim, puxa, me senti ouvida. Senti que eu posso contar com alguém. Senti que alguém está disposto a me ouvir. Senti que eu posso falar as coisas para alguém sem que eu seja julgado pelo que eu falei. E aí, eu vou comentar aqui uma coisa com vocês que eu vejo assim como muito comum também. Acho que nessa parte, nesse momento em que as pessoas estão começando a exercer aquilo que eu vou chamar de a arte da psicoterapia, que é o nome que eu gosto de utilizar. As pessoas estão começando a exercer essa arte da psicoterapia, elas se sentem muito na obrigação de intervir, de apresentar uma solução, apresentar uma técnica, usar uma técnica específica, classificar a pessoa dentro de um modelo teórico. E isso, eu acho que se deve a dois motivos principais. O primeiro deles,
primeiro deles porque você está lá como terapeuta porque você quer ajudar. Então, é uma ansiedade natural. Então, a gente quer ajudar, a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que aprender a controlar isso, a administrar isso, a gerenciar isso, porque senão a gente não ajuda. Né? Pensa o seguinte, pessoal, pensa nas suas relações mais íntimas, tá? As maiores amizades que você tem, as pessoas em quem você mais confia, aquelas pessoas com quem você mais se sente à vontade em se abrir, em dizer quem você é. Quanto tempo levou até que você começasse a se sentir à vontade para se abrir com as pessoas? Um colega de trabalho, por exemplo, né? Quanto tempo demora até que você conhece, né? Então começa lá como uma troca de bom dia, vai trabalhar junto num projeto, surge uma afinidade, sai para almoçar junto, vai lá para o cafezinho e vai criando, até que você começa, né, a se sentir à vontade para falar coisas mais particulares, demora. E isso é vamos dizer, uma lei das relações humanas. É difícil a gente confiar em alguém logo de cara. Imagina, então, para falar sobre coisas que boa parte das vezes você nunca falou para ninguém. Vou dizer mais, que boa parte das vezes você não ousa nem dizer para você mesmo. E de repente você vai falar para alguém, um desconhecido, ah, mas alguém indicou. Tá, e daí? Ah, mas eu vi na internet lá, o Instagram da pessoa, tá, e daí? Isso pode ajudar um pouquinho e tal, mas, sabe, longe de ser o suficiente. Então, tem que se criar esse vínculo, a pessoa tem que se sentir à vontade, e isso pode levar tempo. Ainda mais, olha só, agravantes para esse processo. O caso de, por exemplo, crianças e adolescentes, que quem leva a pessoa para terapia é o pai e a mãe, tá? Vocês acham que na cabeça do adolescente, principalmente, tá o quê? Quando o adolescente vai para terapia? Ele vê você como o quê? Aliado do pai e da mãe. Ixi, meu pai e minha mãe me mandaram aqui, esse terapeuta vai contar tudo para os meus pais. Ele não entende. Então, veja, é um agravante, é mais difícil ainda. Ou um outro caso, vamos dizer que a pessoa veio para a terapia, é comum, acontece muito isso também, porque o cônjuge, o parceiro deu um ultimato. Falou, ou você vai para a terapia, ou a gente vai terminar. Aí a pessoa vai para a terapia. E geralmente, quando isso acontece, a pessoa indica o terapeuta. Ah, não, você vai passar lá no psicólogo da minha amiga, ou conhecido, ou alguém que eu já conheço. Vai. A pessoa, e agora? Como é que vai ser? Sabe? Então, é natural surgir a desconfiança. E a gente tem que saber isso. Vamos com calma. Não tem essa preocupação de querer dar uma resposta imediata. Não, vai construindo a relação. Então, voltando, um dos motivos é porque a gente quer ajudar. E segundo motivo, por quê? Porque tem se disseminado na internet, principalmente, Instagram, YouTube, TikTok também, muitos psicoterapeutas que enfatizam muito as técnicas. Ah, técnica para isso. Como lidar com a ansiedade em 5 passos. Como superar o seu TDAH com 10 dicas. Não está cheio de conteúdo desse tipo? Vejam, esses conteúdos são bons, eles ajudam as pessoas. Mas, às vezes, a gente tem que entender que aquilo ali é um conteúdo psicoeducativo, limitado, sabe? A pessoa não vai para terapia para isso. Não é desse jeito. Mas, às vezes, a gente se sente na obrigação. Ah, não, mas eu tenho que ensinar alguma coisa. Sim, no decorrer do processo vai acontecer, mas não precisa ser na primeira sessão, nem na segunda, nem na terceira, tá? Esse é outro ponto importante. Mais uma coisa que eu vou colocar aí para vocês, que também está ligado a isso. Eu acho que tem muita gente ensinando psicoterapia
muito professor de psicologia, muito professor de teorias psicológicas, super enfatizando a técnica, né? E isso daí cria uma distorção. E mais, tem duas coisas que estão sendo super enfatizadas, ao meu ver. É a técnica e é o sintoma. Então, tem muita gente que acha assim, eu tenho que classificar a pessoa numa psicopatologia. Tenho que classificar. A pessoa está lá querendo encontrar o CID de alguém. Ou pensando na técnica, porque afinal de contas, olha só como a coisa vai complicando. Porque assim, o que é uma psicoterapia baseada em evidências? Né, que usa o padrão ouro. Falei disso na semana passada nas aulas, né? Quem é do Master já me ouviu falando mais ainda sobre isso. Uma psicoterapia baseada em evidências é a que usa as melhores evidências. É o que a gente sabe que funciona melhor, é o que de melhor tem disponível na pesquisa. Maravilha. Aí a gente chega ao padrão ouro, que é, né, o que hoje a gente sabe que mais funciona para tal caso específico. Até aí está tudo certo, mas isso significa que você vai necessariamente utilizar essas ferramentas, primeiro, com todos os seus pacientes que trazem aquele tipo de queixa, segundo, que você vai usar assim no início do processo terapêutico, muitas vezes não. Muitas vezes não. Até mesmo porque, mais um ponto específico. Quantas vezes, pessoal, o que traz a pessoa para a terapia é só a ponta do iceberg? Nem é o problema maior. Está longe de ser o problema maior. Por que você veio para terapia? A pessoa, eu vim para terapia porque eu terminei um namoro. Tá, beleza. Ok, bom motivo para procurar terapia. Mas a hora que a terapia começa, você fala assim, ixi, esse término de namoro aí é a ponta do iceberg. Tem muito mais por trás disso, coisas muito mais importantes, muito mais profundas do que o motivo que levou a pessoa para a terapia. Mas se você não tem esse olhar, se você tem esse olhar do sintoma, veio porque está ansioso. Então, tá, e você fica lá tentando ensinar 20 técnicas de controle de ansiedade, e não é isso. A ansiedade é a pontinha ali do problema, e você nunca se aprofunda, sabe? Então, acho que esse é um aspecto específico. Perdi a conta, tá, pessoal, de quantas vezes em supervisão de alunos ou de profissionais já formados, a pessoa chega depois de uma sessão e fala assim: professor, essa sessão foi horrível. Aí eu falo, por quê? A pessoa fala, eu senti que eu fiz o paciente perder tempo. Eu falo, por quê? Porque eu não fiz nenhuma intervenção. Aí eu pergunto, tá, mas o que você fez? Não sei, o paciente ficou lá falando, sei lá, do dia dele no trabalho. Ele falou assim, parecia que eu estava lá batendo papo com ele. E eu gosto de enfatizar o seguinte, não despreze isso. A intervenção terapêutica muitas vezes parece um bate-papo. Mas você está batendo papo, poxa, terapia devia ser mais do que isso, né? Bate-papo mesmo, tá, pessoal? Em que sentido? Sei lá, o paciente ficou falando do jogo que ele foi assistir do time de futebol dele. O paciente ficou me contando o filme que ele gosta, a série, o show que ele foi. E a pessoa fala, eu não estou atendendo direito, porque, olha, eu estou falando dessas coisas. Vejam, isso, pessoal, é o repertório do seu paciente. Entenda que quando ele está falando dessas coisas, encare isso como um bom sinal. Entenda o seguinte, poxa, ele está encontrando um espaço para se abrir, ele está falando de coisas que são importantes para ele. Aquilo ali é o cerne da terapia? Provavelmente não. Se o, o Corinthians ganhou, empatou, se o Palmeiras precisa contratar jogador ou não, se o Flamengo é melhor do que o Vasco, isso aí não é o mais importante. Fica tranquilo. Mas é o jeito que essa pessoa está estabelecendo com você um diálogo, porque talvez isso seja algo importante para ele.
Ouça atenciosamente, converse. Ah, mas eu não sei nada de futebol. Tá bom, olha, é uma ótima oportunidade para você aprender um pouquinho. Fala isso para ele. Fala para o seu paciente, nossa, eu não entendo nada. Me explica um pouco melhor. Do mesmo jeito que a gente não entende nada de um monte de coisa. Né? E abrindo um pequeno parênteses, isso é uma das coisas mais legais da nossa profissão. Porque com o passar do tempo, a gente vai atendendo tanta gente diferente que a gente vai tendo esse privilégio aí de aprender um monte de coisa de um monte de áreas diferentes. Porque os nossos pacientes vão nos contando. A Márcia falou, hoje eu me senti assim. Às vezes a gente se sente, viu, Márcia? É normal. Ouvi que terapia e um amigo pago. É um amigo pago. Então, às vezes parece, né? Mas é claro que por trás daquilo a gente tem uma intenção muito maior. Alguém comentou aqui assim, Ana Paula. A depender da pessoa, se percebo que é um pouco mais aberta ou um pouco mais tensa, eu digo, hoje vamos fofocar de você. Me conta o que você tem para me contar de fulana. E cito o nome da pessoa. Legal. Paula, eu fiquei especialista na época de baixa do Botafogo, de tanto que o paciente me contava e sofria. Os botafoguenses tiveram uma má fase que durou anos, né? Era motivo de procurar terapia, eu acho, para eles no final, né? Mas você percebe, pessoal, é isso, é isso. Quem atende adolescente, agora menos, né? Mas até pouco tempo atrás, ficou especialista no universo Marvel. Porque cada filme novo os pacientes iam contando e tal, e aí a gente tinha que assistir o filme logo. Primeiro para ter assunto, segundo para não tomar spoiler. Porque senão estragava a vida de todo que é terapeuta, né? Não podia mais ir no cinema, porque os pacientes contavam. Mas é isso, a gente é entrando nesse universo, porque essa escuta, ela é intencional. Esse, entre aspas, bate-papo, ele tem uma intenção. E qual é a intenção? Fortalecer vínculo. Por quê? Porque ao fortalecer vínculo, você demonstra acolhimento, você abre o espaço de escuta, você fortalece a aliança terapêutica e você está ativando um dos principais fatores de cura, um dos principais fatores comuns, tá? Então, ainda mais na primeira sessão, que é a pergunta aqui do Marcelo, tá? Legal. E por último, tá? Na medida do possível, ainda que você não intervenha com técnica, ainda que você não vá usar teoria, nada do tipo, não tem problema. Mas, em todos os momentos, um dos principais fatores comuns, tá, de cura, e na logoterapia isso é fundamental, mas deveria ser em todas as abordagens, e quem estuda a psicoterapia integrativa e os fatores comuns já sabe disso. A terapia tende a funcionar melhor quando a gente é capaz de promover nos nossos pacientes a esperança no processo. A esperança de que aquilo vai ajudá-lo. Como que a gente promove a esperança de alguém? Em primeiro lugar, tranquilizando a pessoa, dizendo para ela, tá tudo certo. Às vezes as pessoas trazem as situações delas falando assim, nossa, doutor, você já viu esse tipo de coisa? A gente tem que tomar cuidado para responder, porque às vezes a pessoa quer uma validação assim, se você falar, eu já vi, a pessoa se sente desprezada. Para ela é uma coisa tão séria, então você não pode ter um tom blasé. Não, isso aí é fichinha, isso aí todo mundo tem. Não, fala, olha, realmente, né? Eu entendo porque você está preocupada assim com a sua situação, eu entendo isso que você está passando, mas eu vou garantir uma coisa para você. Você vai conseguir sair dessa situação. Você vai conseguir superar. Eu vou te ajudar. Eu estou ao seu lado. Existe saída. Você vai conseguir melhorar. Professor, mas eu posso prometer isso? Lá no código de ética do psicólogo está escrito que a gente não pode prometer coisas que a psicologia não cumpre. Tudo bem, mas
Você não, deixa eu dizer uma coisa para você, se você é psicoterapeuta ou psicólogo e você não confia que a psicologia pode ajudar uma pessoa que seja a melhorar, não estou dizendo eliminar o que ela tem, eliminar não existe, você vai eliminar angústia existencial? Não existe, a angústia existencial acompanha a pessoa do momento em que ela se reconhece enquanto ser ao último dia da sua vida, é uma condição humana. Mas, através da terapia, ela não pode aprender a lidar melhor com essa angústia? Ela não pode, em momentos onde a angústia é mais intensa, encontrar um suporte? E um caso grave, que seja, né, de uma depressão, um toque, uma ansiedade refratários, etc., resistente ao tratamento medicamentoso, ok. Você não vai dizer assim, olha, fica tranquilo que em 3 sessões você vai estar curado, não é isso. Mas você não pode prometer para essa pessoa que ela, num processo terapêutico, num acompanhamento completo, ela pode sim melhorar, ela pode sim aprender a lidar melhor com aquilo que lhe aflige? Claro que pode. Não somente pode, a gente deve. E se você, enquanto psicólogo, psicoterapeuta, não acredita nisso, aí eu vou te fazer uma pergunta. Então, não sei se você está na profissão certa. Porque se a gente está nessa posição de psicoterapeuta, é porque a gente acredita que a gente pode ajudar. Mas é difícil, tem limitações. Claro que tem. Muitas. Mas a gente pode, sim, trazer esperança para uma pessoa que está ali buscando ajuda. Ainda que seja a esperança do quê? Ela vai entender melhor a situação pela qual ela passa, então ela vai ganhar em autoconhecimento e ela vai ter ali alguém do lado dela para ajudá-la. Já não é motivo para ter esperança? Então pronto, acho que são bons motivos, inclusive. Então vamos ter em vista isso, tá? Dizer para a pessoa, olha, eu vou trabalhar junto com você, eu vou estar ao seu lado, e essa questão que você trouxe, você vai entendê-la melhor, você vai aprender a lidar melhor com isso, vai ser um processo, tá? Não precisa dizer que vai ser fácil, que vai ser rápido, nada disso, mas dar a essa pessoa a entender que você vai sim ajudá-la e que ela vai conseguir melhorar. Promover a esperança. Isso daí, pessoal, e aí não é só na primeira sessão, tá? Isso aí é sempre, deve fazer parte. Mais 2 detalhes importantes sobre a primeira sessão, que talvez vocês tenham aí como dúvida até. A questão do setting terapêutico. Isso é muito importante, tá, pessoal? Tanto no presencial quanto no online. No online, o que é importante, então? Primeiro, que a pessoa saiba que ela está num lugar, que você está num lugar onde o sigilo dela está garantido. Tá? Então é isso. Segundo, que você tenha um equipamento minimamente eficiente para que ela veja você de uma forma adequada. Hoje em dia, pessoal, qualquer celular, qualquer webcam já tem uma ótima resolução. Então, o que atrapalha, às vezes? 2 coisas. Conexão ruim de internet, isso pode atrapalhar muito, e iluminação. Isso é fundamental, tá? Só que iluminação, pessoal, não é caro. Invista nisso, tá? E assim, às vezes uns princípios básicos, tá? Que eu digo básico porque a gente que começa a trabalhar com produção de conteúdo é a lição número 0 que a gente aprende. Se você vai gravar alguma coisa, se você vai fazer uma videoconferência, algo do tipo, não fique contra a luz. É o básico, pessoal, mas às vezes o básico precisa ser dito. E muita gente faz o quê? Para você que atende online, presta atenção nesse detalhe. Às vezes você monta a sua mesinha lá de atendimento e você encosta ela na parede do seu quarto, da sua sala, e a janela está no fundo. E aí você deixa a janela aberta. O que vai acontecer? A luz vai entrar por trás de você e o seu rosto vai ficar todo escuro na tela da outra pessoa. É ruim isso. É ruim. Veja, a experiência da terapia online
já traz essa limitação de não ter o contato face a face ali, presencial. Então, não vai piorar o cenário. O que você faz? Bota a sua mesinha encostada na janela. Já muda muito, pessoal. É uma mudança radical, porque a luz vai entrar. Ah, professor, mas aqui onde eu atendo não tem muito como fazer isso, tá? Então, fecha a janela, ou se você deixar aberta, bota uma cortina, só para não entrar aquela luz muito forte, dá uma quebrada naquela luz que vem de trás e bota uma luz artificial de frente para você. Tá? Isso já ajuda bastante. Uma luzinha assim pequena, às vezes, que você coloca ali no seu computador, num tripé, já faz uma baita diferença. Tá bom? Aquelas ring lights ali, usou-se muito isso na época da pandemia, né? As ring lights, já ajuda, já resolve o problema. Parece um preciosismo, mas não é. Tá? E a questão também de você estar num lugar minimamente silencioso, né? Que a pessoa te ouça, e conexão de internet. Então, aí procura o melhor provedor aí da sua cidade, tenha um backup se for necessário, sabe? Se você atende usando o notebook, às vezes é legal até você, ou um computador, você usar o cabo para conectar a internet, em vez de usar o Wi-Fi, porque a conexão do cabo tende a ser mais estável. Pequenos detalhes, tá, pessoal? Pequenos detalhes que fazem a diferença na experiência, no setting da terapia online. E isso ajuda também. Então, pense nisso na primeira sessão. Se você puder ter um ambiente agradável, né, visualmente, o fundo, tá maravilha. Se não tiver, não tem problema, pessoal. Pode ser um fundo branco mesmo. Pode ser o fundo do Google Meet, do Zoom, aqueles lá, não tem problema. Né? Só o que não pode ser? Não pode ser o seu quarto todo bagunçado. Aí realmente não vai contribuir, né? Então, um mínimo assim de asseio, né? E no presencial, então, nem se fala. Olha, parece mentira o que eu vou falar aqui, mas é verdade, tá, pessoal? Experiência pela qual eu passei. Antes de eu ter a minha própria sala de atendimentos, eu passei por alguns lugares, tá? Alguns eram bem legais, outros não, um especificamente, foi, assim, horrível. Eu fui dividir sala com uma psicóloga, num lugar que antes eu dividia com uma colega, né? Dividia não, a minha colega me emprestava, eu estava começando, ela nem alugava, ela me emprestava a sala ali algumas vezes, eu usava, mas começaram a aumentar o meu número de pacientes, eu falei, pô, preciso ter um lugar próprio. Aí, né, no mesmo prédio onde eu atendi ali, eu fui procurar uma outra sala para sublocar. E encontrei uma colega lá, uma psicóloga, que se propôs a sublocar a sala dela, né? Era uma sala dividida em dois, assim, pequena tal, mas funcionava bem. O problema não era o tamanho. Só que a sala dela, pessoal, assim, quando eu fui a primeira vez eu não vi, mas quando eu comecei a utilizar, misericórdia, era uma coisa assim, suja, bagunçada, desorganizada o tempo todo, ninguém limpava. E eu fui tentando fazer umas melhoriazinhas, né? Enfim, pintar a sala e tal, arrumar, mas assim, chegou uma hora que não teve como continuar lá. Porque juntava lixo, ela não tinha ninguém que limpava, e nem ela mesma, enfim. Então, isso aí causa uma péssima impressão para o paciente. Claro, você vai querer continuar, não fazer, você chega para fazer terapia, a sala do paciente é bagunçada, suja, fedida, não dá, né? Não dá. Então, não precisa ser luxuosa, mas precisa ser bem arrumada, bem organizada, limpa, com asseio, é o mínimo, né? Então é isso. A gente tem que ser cuidadoso com todos esses detalhes. Eu acho que pensa o seguinte: tudo que diminuir os ruídos da comunicação é terapêutico, tá a nosso favor, tá? Então, se for presencial, eu prefiro muito mais a sessão presencial do que online. Assim, se eu pudesse, eu só teria paciente presencial, porque
eu acho que até cansa menos. Ficar o dia inteiro na frente de uma tela me cansa muito mais do que ficar o dia inteiro atendendo pessoas presencialmente. Então, um basicão ali, né? Um cafezinho, uma água, né? E pronto. Não precisa ser aqui em São Paulo, pelo menos, não sei onde vocês estão. Tem muitas clínicas médicas, né? Que você chega lá, tem quase que uma lanchonete, né? Na clínica aí, bolo, suco, tem um copeiro e tal. São clínicas grandes. Não precisa de tudo isso. Beleza, se você puder proporcionar isso, né? Junto com mais dois, três colegas, faz, legal, maravilha. Mas não é essa a questão, tá? É ter o mínimo ali de privacidade, asseio e, no caso do online, boa conexão, boa iluminação é o suficiente, tá? Última coisa sobre isso, e o contrato terapêutico? Como funciona? É a dúvida que muita gente tem. A gente fala do contrato logo na primeira sessão, faz assinar. Vou dizer para vocês, aí é uma grande polêmica, tá, pessoal? Sabe por quê? Eu, particularmente, eu gosto do contrato verbal. Nunca fiz um contrato por escrito com os meus pacientes. Não acho errado quem faça, não é isso. Mas o que eu penso é o seguinte, na minha cabeça é assim, beleza. Tá lá e tem gente que tem uns contratos ali que só falta reconhecer firma no cartório, né? Isso aí é tipo uma coisa fundamental. Mas eu vou perguntar para você, vamos lá que você bota lá no contrato, escrito, né? Ah, se você faltar e tal, e não avisar, a sessão vai ser cobrada, tá? Beleza. Vamos supor, e aí, só que isso você também combina no verbal, certo? Qual que é a principal preocupação que às vezes a pessoa tem com o contrato escrito? É garantir que sei lá, o paciente não vai ficar sem pagar, é garantir que o paciente não vai dar o cano, não vai ficar ocupando o seu horário, tá? E garantir um compromisso maior dele com a terapia. Ok. Mas vamos supor que a pessoa assine, ela faça tudo isso daí e ela falte, ela fique te devendo. O que você vai fazer? Você vai processar o paciente para ele te pagar? Primeiro porque não vai durar muito tempo isso, certo? A pessoa vai ficar lá 20 sessões te enrolando. Não. Deu duas, três, você vai falar para ela, olha, fulano, acho que não está funcionando, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o seu horário vago, quando você puder, você me procura. Não é assim que funciona na prática? Você não fica lá 2 meses, 3 meses segurando o horário e a pessoa não vai, aí você vai lá marcando, né? Ah, tá me devendo uma, duas, três. Ninguém faz isso. Aí depois de 3 meses você fala, ó, agora me paga. A pessoa, não vou pagar. Vocês percebem? Você vai fazer o quê? Vai processar o paciente? E se o paciente te der o cano, não te pagou o mês inteiro, tá te devendo lá? É raro acontecer, mas às vezes acontece. Some, desapareceu. O que você vai fazer? Processa? Notificação extrajudicial porque não pagou o terapeuta? Não existe isso, pessoal. Não existe. Respeito quem pensa assim, mas assim, para mim isso daí não é o verbal para mim, tá? Legal, quer fazer o físico? Eu acho que o escrito tem um caráter educativo, que é legal, talvez aumente o compromisso, cria aquela sensação da pessoa de que ela está mais compromissada, pode ter esses efeitos, mas eu faço o verbal e nunca senti que o verbal seja menos eficiente nesse sentido, nunca, tá? Como eu gosto de dizer, né, de brincar, esse é o risco do nosso negócio. Qual é o risco de nós tomar um cano de vez em quando, alguém ficar devendo a sessão? Todo negócio tem um risco, não tem? Esse é o nosso e é dos menores ainda, né? Então não tem muito o que fazer. O que você acha de cobrar antecipadamente? Não acho errado, não é o meu modelo de trabalho, acho que é uma dinâmica de administração do consultório de cada um. Não acho errado, né? Vai do estilo de cada pessoa, tá? Se facilita para você administrar o consultório assim, tranquilo. Fico constrangido em solicitar o pagamento. Então, aí é uma questão curiosa, né? Mas por que isso te constrange? Né? Aí a gente tem que entender, e aí a gente abre um parênteses aqui
para falar desse lado comercial do terapeuta, do psicólogo, que muitos psicólogos têm dificuldade com esse lado comercial, administrativo, lidar com a parte financeira do consultório, e não deveríamos ter. Afinal de contas, é normal, é um serviço que você está prestando, né? Mas isso às vezes tem a ver com a maneira que a gente foi ensinado, inclusive, a maneira que a gente aprendeu que deve ser, né? Como se, pelo fato disso ser uma missão, uma vocação, então quase que é errado, né? Você cobrar, você ter. Não, faz parte, é uma prestação de serviço também. Então, acho que veja como você se sente mais à vontade. Aqui o Cassiano está dizendo. Tem pacientes mensalistas e que pagam no final. Eu também. Normalmente é assim. E eu deixo a critério da pessoa. Falar como você preferir. Muita gente prefere o pagamento logo depois da sessão, né? Por isso é bom ter uma secretária ou alguém que cobre, exatamente. Ou um aplicativo, né? No caso, eu estou dizendo isso porque eu já falei isso aqui, quem está há mais tempo. Eu, junto com mais 2 colegas, a gente está desenvolvendo aí um aplicativo voltado para isso. Quando estiver pronto, está em vias de ficar pronto, a gente vai ter uma versão teste, eu vou oferecer para quem quiser ser, entre aspas, cobaia, né? Eu digo cobaia porque vai estar pronto, né? Que vai estar assim, mas sempre a gente tem que testar antes de fato, dizer, ó, agora está validado, então quem quiser, né, vai poder utilizar, que é para facilitar essa gestão, mas também vejo assim, né? Não, é muito mais de como você se sente à vontade. Ter um assistente, ter um aplicativo, ter algo desse tipo, facilita. Você sabe falar da média cobrada hoje em dia? Puxa, é muito difícil falar sobre isso, Jean. Muito difícil, sabe? Porque a gente tem aí de tudo, né? E acho que, inclusive, acaba sendo uma questão muito pessoal, porque às vezes você tem o seu valor ali de atendimento. Num dos nossos treinamentos aí, que é a mentoria profissional, que provavelmente vocês têm acesso, tem um módulo ali que eu falo sobre isso. Tem módulo sobre finanças do consultório, que o Leandro, que é um parceiro meu, trabalha com educação financeira, fala bastante coisas legais, sugiro que vocês assistam, né? Mas aí voltando um pouquinho. Porque às vezes você tem lá o seu valor de sessão, que você acha um valor justo e tal, mas surge uma situação, alguém chega até você e a pessoa não tem condições de pagar. Qual o problema de você, caso você possa, né, colocar isso aí na sua agenda, cobrar um valor menor? Não vejo, tem gente que acha isso um absurdo, né? Ah, não, você nunca pode. Pode acontecer, entendeu? Mas aí também isso depende do lugar. Eu acho que um critério interessante, alguns critérios importantes para você definir isso. Primeiro, a sua formação. Ah, mas qualquer um pode cobrar o que quiser? Sim, qualquer um pode cobrar o que quiser. Mas eu acho que faz muito mais sentido a sua hora de terapia ter um valor maior quando você é mais qualificado, né? Então, o quanto que você já investiu na sua própria formação, tá? Os níveis que você chegou, acho que está ligado a isso. Uma outra coisa, acho que é a demanda também. Querendo ou não, a demanda vai determinar, né? E a sua experiência, o nome que você já foi construindo, tudo isso são fatores relevantes, tá? Mas tem bastante conteúdo sobre isso. A gente tem aula na plataforma que foi da Camila. A Camila trabalha com isso, Camila Bruneta, para quem tem interesse nessa parte aí mais específica, né? Sugiro o Instagram dela, né? É uma pessoa que trabalha com essa estratégia de uma forma bem ética, assim. Acho que é uma pessoa legal para quem está mais interessado nisso. E o leão, né? O leão aí vai depender muito, assim, do seu modelo de negócios também. Porque se você já tem um CNPJ, aí você vai emitir nota fiscal, pronto, tá lá, emitiu, né? O seu contador vai cuidar disso aí, mas fica tranquilo que o boleto vai vir todos os meses para você acertar com o leão. E agora, surgiu, não sei se vocês acompanharam, para os psicólogos, surgiu uma resolução nova
e tem um site agora da Receita onde você emite os recibos através do site. Eu posso puxar, eu não estou tão familiarizado hoje, pessoal, como eu trabalho com emissão de nota fiscal na clínica, então eu não me atualizei tanto disso. Mas eu posso procurar e a gente manda aí para vocês depois. Esse site eu sei porque tem pessoas que fazem supervisão comigo, você faz um cadastro lá nesse site e aí faz o recibo através do site. Ó, o Ricardo já tem aqui, está informado ó, da resolução. É bem prático também, viu, pessoal? Quem está usando está dizendo que é bem prático. E aí facilita, acho que no final facilita a sua vida, porque já fica lá o registro, quando o paciente precisar também, você já tem a informação, né? Boa! Tem mais um assunto para hoje, que era o React, que eu falei para vocês, né, com base num vídeo que a gente recebeu de um colega aqui, mas vai ficar para próximo, porque acho que esse assunto aí da primeira sessão é importantíssimo, né? Acho que a gente não tem nenhum conteúdo específico sobre isso, né, Larissa, na plataforma. Foi legal que surgiu a pergunta, e aí a gente vai deixar lá também disponível para quem quiser reassistir ou para quem for assistir a primeira vez. Combinado, pessoal? Então, legal. É sempre bom quando vem boas perguntas, assim, que são úteis para todo mundo no final, né? Então, agradeço aí também ao Marcelo, que trouxe essa pergunta aí tão relevante, que abriu esse espaço para a gente bater papo aí sobre esse tema que é presente na vida de todo terapeuta. Combinado, pessoal? Nos vemos segunda, então. Um abraço para